Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Em 2010, o Aleandro teve uma EQM muito detalhada e reveladora. Tudo começou quando ele foi atropelado. Como nosso objetivo aqui é compartilhar com vocês tudo o que soubermos, segue aqui a primeira parte dessa entrevista. Vamos ver? Boa noite, Aleandro. Boa noite, Carlos. Tudo bem? Tudo bem? Muito obrigado por você compartilhar conosco a sua história, a sua EQM. Gostaria, por favor, que você se apresentasse, dissesse a sua profissão e detalhasse da forma que for possível essa experiência de quase morte. Boa noite a todos. Meu nome é Aleandro Ferreira, né? Sou advogado, né? E alguns anos atrás, né, eu sofri um acidente muito grave que entrei em coma, né? E o acidente foi da seguinte forma, né? Aqui em casa tem duas garagens, né? Uma garagem, a da frente, bem ampla, não tem rampa, né? E a outra garagem que fica no fundo da casa, que é bem íngreme, né? Ela é bem íngreme, tem uma rampa muito alta, né? E essa garagem, nessa época, a gente quase não usava. O carro ficava guardado e eu lembro que nesse dia, muito de repente, eu tive a ideia de trocar de carro, né? E guardei o outro carro, fui guardar o outro carro na garagem, né? E nessa garagem do fundo, o portão ele não é automático, né? É um portão manual, onde eu entrava com o carro, né? Guardava o carro, saía do carro e fechava o portão manualmente, né? E nesse dia eu lembro que eu fui guardar o carro, guardei o carro, né? Saí do carro e ao descer para poder fechar o portão, né, eu escuto uma voz gritando: meu filho, o carro está descendo. Era minha mãe que estava gritando, me alertando que o carro estava descendo, né? Automaticamente, quando eu me virei, foi muito rápido, né? Eu estava já fechando o portão, quando eu percebi que o carro já estava praticamente colado em mim, né? E por reflexo eu segurei no aerofólio do carro, que era um carro daqueles que tem aerofólio traseiro, né? E o instinto, eu não sei se foi o instinto ou o reflexo, o que foi, que me fez pensar, se eu não segurasse, ele ia passar por cima de mim, né? Uma coisa muito rápida, né? O cérebro já me fez agir o instinto de defesa muito rápido, né? E eu logo segurei no aerofólio, mesmo assim, não impediu que eu fosse alvejado pelo carro. O portão praticamente já estava fechado, então o carro praticamente ele me espremeu no portão, né, por assim dizer, e como minha bexiga estava cheia, né, eu lembro na época, minha bacia sofreu uma pressão e acabou fechando minha bacia e pressionou a bexiga, que acabou estourando e danificou outros músculos, enfim, né. E a outra sorte minha é que o portão do fundo da minha casa ele é um pouco leve, né, e o portão da minha casa ele desmontou, né, então o carro passou, me prensou no portão e o carro passou por baixo, o portão ele saiu, deslocou, né, e o carro passou, porque se o portão fosse pesado, realmente eu tinha sofrido uma morte fatal ali. Enfim, o carro atravessou a rua, minhas pernas ficaram debaixo do carro, né, o carro foi me arrastando, só foi parar do outro lado da rua, né, chegando no meio-fio, quando o pneu chegou no meio-fio, né, a pressão foi tão grande que eu fui jogado contra a parede do muro da frente, e o muro caiu, alguns pedaços do muro caíram em cima de mim, de tão forte que foi o impacto, né? Formou-se um buraco no muro e tal. Com esse impacto, terminou de ter mais danos, né, no meu corpo, a bacia quebrou em vários lugares, né, outros danos, né, e uma dor imensa. Uma dor que eu nunca me lembrava de ter sentido antes na minha vida, né? Eu já havia tido cólica de rins quando criança, que dizem que é uma dor muito próxima ao parto da mulher, né? Mas igual a essa dor, eu nunca tive outra sensação mais horrível, né? E nesse momento é tão estranho que a gente quer morrer, né? Nós só pensamos em querer morrer para poder parar a dor. Então naquela hora eu só queria morrer, dormir, alguma coisa assim para parar a dor. E mesmo assim eu não fiquei inconsciente. Todo o tempo consciente, sentindo aquela dor,
E a sorte minha é que o pessoal que estava na rua tinha uma igreja logo ao lado, né? O impacto foi tão forte que todo mundo logo saiu e demorou 5 minutos, o bombeiro chegou. Fui levado ao hospital, né, de urgências aqui da minha cidade, né? Onde lá foram feitos alguns exames, né? Hospital público, você sabe como que é, exames demorados, né? E a minha cidade é a cidade metropolitana, mas não é a capital. É Anápolis, que fica perto de Goiânia, né? Sendo assim, demorou algumas horas até eu conseguir fazer a cirurgia. Enquanto isso, os médicos não quiseram me sedar por completo, porque pelo meu estado, como eu estava com bastante dor e muito ativo, gritando muito, os meus gritos eram muito altos, né, muito altos, porque a dor era insuportável, né? E os médicos não queriam me sedar com medo de a sedação ter um efeito colateral e eu virar óbito, né? Enquanto eu estivesse ativo, era um sinal um sinal de vida, né, dentro de mim. Até que um dos médicos, né, depois que eu fiz o exame, eu não me lembro agora o nome do exame, acho que o ortopedista me falou que a minha bacia tinha danificado em vários lugares. Só que não havia como fazer cirurgia na bacia naquele momento, porque teria que verificar internamente como que ficariam os meus órgãos. Então teria que ser feito primeiro uma laparoscopia para poder ver o que aconteceu lá dentro, o que teve, para poder futuramente fazer a cirurgia na bacia, né? Então logo os outros médicos foram encaminhados a uma sala de cirurgia, né? Onde nesse momento só se encontrava eu e a enfermeira. Uma enfermeira também gritando muito, estava gritando muito mesmo de dor. E até que eu me lembro, ela colocou uma agulha aqui no meu braço, né? E disse que não precisava se preocupar, que aquela dor ia passar, né? E de repente eu caí no sono. Eles não quiseram sedar você até o momento da operação? Até o momento da cirurgia. Eu estava à base de um sedativo mais fraco um pouco. Aí logo eu fui sedado, né? E adormeci. E a dor parou. Ela colocou a agulha no meu braço, eu fui sedado, uma sedação muito forte, né? E logo eu entrei em um profundo sono, né? E logo depois, eu não sei se foi minutos ou algumas horas depois, eu lembro que eu acordei, né? E o mais estranho é que quando eu acordei, quando eu abri os meus olhos, né? Eu me vi numa maca, né? Ou numa cama cirúrgica, né? Com outros médicos e enfermeiras ao meu redor, e foi bem no momento onde eles estavam fazendo o procedimento cirúrgico, eles estavam, né, cortando o meu abdômen, né, aqui abaixo do peito até abaixo do umbigo, né, onde foi feito um procedimento que eu não recordo o nome agora, né, para poder estar vendo o meu estado, né, interno naquele momento. E eu lembro que quando eu vi aquele procedimento e vi que realmente era eu que estava ali, eu não pensei que eu estava vendo meu corpo. A minha reação foi xinga também. Eu comecei a gritar porque alguém estava me cortando. Onde você estava nesse momento? Eu estava no teto, né? No teto, vendo o meu corpo, né, sendo cortado por médicos, né? Só que o mais estranho é que eu não sentia dor. Eu não sentia nenhum tipo de dor, né? Mas o ato deles estarem me cortando, de estarem me vendo ali, me assustou muito. Eu fiquei em pânico. Eu entrei em pânico naquele momento, né? E aquele ato de entrar em pânico, eu entrei em desespero. Só que ninguém me ouvia. Você escutava o que eles falavam? Sim, escutava o que eles falavam, mas ninguém me ouvia, né? Na verdade, eles não falavam muito. Né, não falavam muito, né, e os gritos que eu dava de desespero para eles pararem não adiantava, porque eles não me ouviam, né. Foi quando de repente algo surgiu à minha frente e foi me tomando uma luz muito forte, né, uma luz que automaticamente cegaria qualquer pessoa, porque é uma luz que eu nunca tinha visto. Mas ela incomodava os seus olhos? Não,
não incomodava os meus olhos, mas era muito forte, que ela me tomava. A luz começou a me tomar. O que significa me tomar? Ela é algo muito estranho, não sei como explicar. Parece que ela estava fazendo parte ali do meu corpo, parte de mim, né? Aí, à medida que ela chegava mais próximo, que ela me tomava, né? Porque eu poderia falar que ela estava me sugando, mas ela não estava me sugando, não, ela estava me tomando, né? Ela estava me tomando, ela estava fazendo parte do meu ser naquele momento, né? E uma calma e uma paz inigualável começaram a tomar conta de mim, né? Foi quando que ela me tomou por completo e eu perdi os sentidos novamente, né? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você falou que você abriu os olhos, se viu lá de cima, enxergando lá embaixo. Então você falou abrir olhos, depois de você ficar inconsciente de novo, que são linguagens corporais. Quando você estava lá em cima, você via alguma coisa como um corpo junto da sua visão? Não dava para ver. Era como se fosse uma visão aérea, né? Só a visão, sem corpo. Só a visão sem corpo, né? Mas assim, no momento, naquele momento, eu não pensei que eu não possuía corpo, né? Porque naquela hora o meu pensamento era com o ato que estava acontecendo com o meu corpo ali naquele momento, né? Eu não consegui detalhar se havia corpo ou não, né? Se alguém me perguntasse realmente se havia corpo ou não, era um ato mecânico, né? Era a minha visão que estava agindo ali naquele momento, né? A minha visão e as minhas sensações. Eu sentia que eu tinha pernas, eu sentia que eu tinha, mas com relação a ver isso era só se alguém chegasse ali naquele momento, você está vendo. Tá. Como não aconteceu, era o ato da visão, né? Aquela luz, ela fazia parte de mim naquele momento, né? Foi só uma luz. Se você estava aqui em cima e o corpo estava aqui embaixo, onde que estava essa luz? Ela apareceu de algum lugar. Mas ela estava à sua frente, nas suas costas? À minha frente, isso. Ela começou a tomar da minha frente, assim. Né? Que eu poderia me falar que ela tinha tomado todo o ambiente. E né? Era uma luz que tinha uma origem, essa luz? Saía de um ponto? Como é que era essa luz? Não, ela não tinha um ponto. Era como se eu já estivesse nesse local, né? E eu estivesse chegando, né? E ela estivesse me tomando, né? É uma espécie de túnel, mas assim, como é que você imagina um túnel? Um túnel você entra, né? Poderia falar que era um túnel. Um túnel você entra, né? Mas nesse não. Nesse parece que eu já estava nesse ambiente, me vendo em outro ambiente, e de repente, para eu poder entrar totalmente nesse ambiente, essa luz ela começou a me tomar. E você se sentia se movendo em direção a ela? Ou ela que vinha a você? Ela que vinha e você me tomava. Via simultaneamente a luz e o corpo lá embaixo sendo operado? Isso, a luz e o corpo. Aí, a partir do momento quando eu comecei a ver a luz, os meus pensamentos viraram só para ela, só para aquele momento. Porque era uma paz. É como se tivesse sido uma anestesia. Como se naquele momento eu tivesse sido anestesiado novamente, né? Só que não era uma sensação de descanso, não era uma sensação de tirar uma dor. Era uma paz, era um vigor que não tem como explicar, né? E era uma sensação de êxtase tão grande, né, que a partir dos momentos quando ela me tomou por total, né, nesse momento, a minha visão, por assim dizer, que eu não sei se era visão, porque eu não sei nem realmente se havia um corpo ali naquele momento, né, a visão, ela deturpou e eu perdi novamente os sentidos, se é que se pode dizer que são sentidos, né, naquele momento, né, e o tempo não tinha explicação, não sabia se depois de alguns segundos ou alguns minutos, né, a minha visão
voltou a funcionar novamente, né? E aquela luz que me tomou estava em todo local. Em todo local, todo tomado, totalmente nesse local, né? Foi quando eu me deparei, né, quando eu olhei para o lado, vi uma pessoa, né, que falou para mim me acalmar naquele momento, né, e aquele rosto me parecia familiar, aquela presença me parecia familiar. Eu tinha certeza que eu conhecia aquela pessoa, eu sentia aquela pessoa, né, como se fosse uma pessoa muito próxima de mim. Foi quando ele se revelou ser meu avô, né, meu avô. Só que o problema é que meu avô faleceu quando eu tinha 2 anos de idade, né, então eu deduzi que aquele dali era, por assim dizer, a alma do meu avô, ou algo, né, que não tem explicação, Tá. né? E a paz que ele me passava, a segurança que ele me passava, era muito grande, né? Porque foi uma sucessão de acontecimentos, né? Que a partir daquele momento, aquela voz, sentir aquela voz, ouvir aquela voz, me acalentou muito, me deu muita paz naquele momento, né? E aquele local... Como é que era esse local? Era um local, uma luz inebriante, uma luz enorme que tomava todo o local, um infinito para todos os lados, algo assim inexplicável, porque nesse local você conseguia sentir paz, você conseguia sentir você esquecia de todos os tormentos que você tinha na sua vida, né? Todos os tormentos, né? Eu fiz até um esboço desse local, depois se você quiser eu posso te mostrar. Quero sim. Você pode me mandar por e-mail? Você tem ele aí do seu lado? Estou aqui. Eu fiz um esboço, logo esse esboço aqui, não sei se dá para você olhar aí. Dá. Esse aqui é uma espécie de um lago, né? É um lago, e você pode perceber que ele não tem fim, esse local, né? É muito verde, né? E tem essas espécies aqui eu não sei se são moradias. Parecem cristais? Isso, é uma espécie de... foi como eu consegui descrever o que era isso, né? De onde a gente entrava e saía. Mas, e alguns eram na terra e outros ficavam... flutuando? Isso, por assim dizer, flutuando. Mas você fala que não sabe se eram edifícios, moradias, mas eles eram muito grandes, então. Muito grandes e translúcidos, né? E você pode reparar que... Você não viu ninguém saindo ou entrando neles? Não via. Depois de alguns momentos, depois de estar nesse local, nós conseguia ver pessoas entrando e saindo, né, desses locais, tá, né, aqui. Então, assim, isso aqui é 1% daquilo que estava lá, porque, assim, para você colocar no papel é muito complicado, né? Isso aqui é só mais ou menos um esboço desse local. A luz, ela tomava conta disso tudo, né? Era um infinito, imenso. Claro que aqui eu não coloquei as pessoas, mas eram muitas. Tinham muitas pessoas? Muitas pessoas. E esses locais aqui, se você perceber, eu coloquei o fundo aqui das montanhas a lápis, porque nós conseguimos ver através desses locais. Eles eram translúcidos. Através de... Essas pessoas, elas viam você? Elas enxergavam você? Elas se comunicavam com você? Sim, só que a forma de comunicação lá não precisava a fala, né? Eu lembro que logo no início, quando eu tentava falar, eu até conseguia, mas não havia necessidade da fala. Praticamente os movimentos eles aconteciam. Você pensava automaticamente, as pessoas sentiam que você estava passando aquele momento, né? O olhar da pessoa era a forma de comunicação, né? Você olhava para as pessoas desse local, você conseguia saber o que elas queriam passar para você,
E o mais estranho é que muitas dessas pessoas me conheciam, me chamavam pelo meu nome. E eu tinha certeza que as conhecia. Como é que era o chão? Era verde, era concreto, era de algum material que você não sabia qual era? Era um material que a gente não sabia qual era, que eu não sabia qual era. Você sabe quando, não sei se você quando você era criança, tinha bolha de sabão, né? Aquela bolha de sabão, quando você tocava nela, ela emitia cores, né? Esse local, pelo menos dentro desses estabelecimentos, quando você entrava em contato com ele, né, ele produzia cores, era algo, todo ele. Você está falando dentro de estabelecimentos, você fala daquilo que eu vou chamar de cristal? Dentro daquele local. Então, né, porque quando eu acordei, eu estava dentro de um desses. Você estava dentro de um desses? Quando eu acordei, eu estava dentro de um desses. Fazendo o quê? Como você estava lá? Logo que eu acordei, eu estava dentro de um desses locais, né? Meu avô estava próximo a mim, né? E era como eu não tivesse praticamente sofrido acidente, nem nada. Mas você estava em pé porque você estava na mesa de operação. Quando você se viu nesse local, como é que você estava? Eu estava deitado, né? Só que eu não conseguia ver eu não conseguia ver aonde eu estava deitado, porque era feito do mesmo material desse local onde eu estava, né? Era algo meio transparente, translúcido também, né? E era como se eu estivesse em cima, flutuando na água, só que não afundava e também não me molhava, era algo estranho, né? Era uma substância, algo que eu nunca havia visto. E as paredes, como é que eram? Ou não tinha paredes? As paredes, por assim dizer, era algo, né, que conseguíamos ver através delas também, né, dessa superfície, por assim dizer, né, conseguíamos ver todo o local através dessa. Você via o campo lá fora, via as outras pessoas, via tudo. E você tinha o total conhecimento de onde você estava. Né? Nada naquele local era fechado, não tinha nada fechado, não tinha paredes concretas, por assim dizer. Você via que tinha uma superfície, mas você conseguia ver através dessa superfície, né? Essa superfície ela deixava você conseguir enxergar através dela, né? E a partir do momento quando você tocava, né, nessa parede ou nessa superfície, né, ela refletia cores. Ela refletia cores como se você estivesse tocando uma bolha de sabão, por assim dizer, né? Só que a sensação é diferente. E você via o seu próprio corpo nessa situação? O mais estranho era que era só quando eu realmente necessitava ver o meu corpo, que a maioria das vezes eu não precisava ver, não tinha necessidade, né? Você não tinha necessidade de mãos, você não tinha necessidade de pés, lá você não precisava disso, mas a partir do momento quando parece que você esquecia que você tinha corpo, que você é algo muito estranho. Mas o seu avô, parece que lá a sua visão e o seu pensamento era o bastante, era isso que bastava. E o seu avô, você o via como se estivesse em carne e osso, por assim dizer? Por assim dizer, sim, porque eu precisava daquela visão dele, né? Aquela visão dele me trazia segurança. E foi a única pessoa que estava ao seu lado quando você acordou? Naquele momento, sim. Era a única pessoa que estava do meu lado. E o que aconteceu, então? Aí, depois disso, ele me falou me explicou o que tinha acontecido, né? E que eu realmente teria que passar por aquele momento, né? E que eu estaria ali para poder relembrar realmente o que eu teria que fazer, né? O que eu teria que fazer. Até então eram palavras que para mim pareciam uma espécie de enigma, de algo, porque a presença daquele lugar era tão forte que
que as palavras, por assim dizer, não eram tão fortes igual a sensação de estar naquele local, né? Então, a vontade de estar ali, a vontade de ficar ali era muito forte, a paz era muito forte, né? Então, você não sentia outra vontade além de estar naquele local e ficar ali e não ir para mais lugar nenhum. Você se lembra de ter saído desse prédio, vamos chamar assim, com o seu avô? Lembro de eu ter saído, ter andado por esses locais, né? E era uma mistura inebriante de natureza com essas espécies de cristais enormes, né? Desses edifícios enormes. A natureza funcionava em perfeita harmonia com tudo que era visto. As pessoas, elas voavam? Porque eu vi cristais no ar. O que eles faziam lá? Sim. Não, a gente conseguia ver pessoas saindo e entrando daquele local. Inclusive nesses que estavam no ar? E essas pessoas que estavam no ar, eu não vou dizer voando, eu vou dizer que nesse local a gente se sentia muito leve, né? E assim, se você pensasse que você quisesse ir até esse local, você ia, né? Você ia. Seu pensamento. E você viu pessoas indo? Isso, eu vi pessoas, vi outras formas também, formas de luz. Como assim? Espera, explica. Outras formas de luz, o que é isso? Porque assim, tinha algumas dessas pessoas que eu olhava, e algumas pessoas elas quase não tinham forma, assim, algumas eram tão transparentes que você via praticamente só aquela transparência daquela pessoa, né? Você sabia que ali tinha um ser, né? Mas a transparência era muito grande, né? E algumas outras pessoas você conseguia ver mais concretamente, né? E outras eram mais. E quanto mais transparente era essa pessoa, mais leve ela era, né? E somente essas pessoas que eram mais transparentes, por assim dizer, né, fisicamente, pode-se dizer isso, conseguiam ir até esses locais que ficavam nos altos. E você teve alguma comunicação não verbal também com alguns desses seres mais transparentes? No próximo vídeo, o Aleandro vai contar pra gente, entre outras coisas, como o seu avô, que já é falecido, fez com que ele voltasse ao passado e se conscientizasse de como ele tratava os próprios pais. Não perca! E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe os nossos vídeos, toque o sininho, que daí você sempre vai saber quando tem vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?